Já vê na tela aqui comigo no estúdio Leandro Stoliar, nosso analista convidado do dia. Muito boa tarde, meu cara está desde cedo aqui colaborando muito com a programação da CNN especial aqui. Muito bem-vindo. E vou pedir para você me acompanhar numa arte, porque essa informação que a Luciana Tadeu nos traz, né, desta preocupação na Argentina, tem muito a ver com essa história que a gente vai contar aqui do Comando Vermelho, a primeira grande facção criminosa que a gente pode falar do Brasil, né, Stoliar? Nascida lá na Ilha Grande, no presídio de Ilha Grande, que é uma ilha fantástica hoje para o turismo, mas que ainda preserva as ruínas desse presídio. E lá foi onde surge, né, as sementes. Queria que você contasse comigo quem é esta figura que a gente está vendo lá nos anos 70, mais de 50 anos atrás, professor no Instituto Penal Cândido Mendes. E daí vira esse caldeirão do inferno que transborda, na verdade, nesta grande facção criminosa. Stoliar, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a você que assiste o 360. É exatamente isso, Yuri. Na década de 70 surge a Falange Vermelha por meio do professor, que era ali o criminoso mais velho, digamos assim, mais experiente dentro do presídio de Ilha Grande. Hoje o presídio não existe mais, ele está em ruínas, virou um ponto turístico. Para quem não conhece, Ilha Grande é um arquipélago no Rio de Janeiro, com várias ilhas bonitas, praias bonitas, e ali havia o presídio para onde os criminosos mais perigosos eram enviados. Em 1971 surge ali, o professor chega, e na década de 70 surge a Falange Vermelha. Falange Vermelha que depois mudou de nome e virou Comando Vermelho, né? Em 1979, a gente pode ver aqui na nossa arte, soltura de presos políticos. A Falange Vermelha começa a investir em fugas de presídios, em tráfico de drogas, principalmente para começar a vender cocaína nas comunidades. É importante a gente destacar essa questão, né, dos presos políticos, porque o pessoal vai falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, durante a época do regime militar, da ditadura militar, houve essa mistura, porque o regime não tratava presos políticos de forma diferente de criminosos comuns. Porque não havia o tráfico também. Exato, né? E os presos políticos, eles tinham maior formação, maior capacidade de organização pela própria natureza política, e os bandidos comuns aprenderam também a ter esta organização, seja para a vivência diária ali no presídio, distribuição de comida, para aquela questão de reivindicação de condições com a própria direção do presídio. Todo presídio tem que ter alguma interlocução entre a direção, os agentes e os presos, senão aquilo vira de fato, né, uma situação incontrolável. E foi isso que vai se desdobrando, né? Por isso que tem esse destaque importante. Uma das cenas marcantes que acontece nessa virada dos anos 70 para os anos 80 é aquela fuga do Escadinha, de helicóptero, um negócio também cinematográfico, né, Stoliar? Sim, teve essa fuga que é muito famosa, muito discutida no Rio de Janeiro, faz parte da história, né, do Rio de Janeiro. O professor era esse preso que fazia essa interlocução, por isso ele era muito respeitado dentro do presídio de Ilha Grande, junto com o Bagulhão, né, que era o Langruber, que era um outro criminoso que assaltava banco e tudo mais. Eles deram início, tinham outros criminosos envolvidos. E aqui na década de 1980, o Comando Vermelho passa a dominar a venda de drogas nas comunidades. Aqui eu queria fazer uma pausa, porque aqui entra um novo nome nessa história, que é um nome muito famoso e que até hoje comanda essa facção criminosa, que é o Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ele nasceu em 67. Em 87, ele foi preso pela primeira vez por conta de roubos. Ele cometia alguns crimes, mas ainda não estava envolvido no tráfico de drogas. Quando ele foge para o Paraguai, ele começa a fazer uma relação com os traficantes paraguaios, colombianos e peruanos e trazer drogas e armas para o Brasil. Na década de 90, olha, a briga entre criminosos e surgimento de dissidências, aí vem o Amigo dos Amigos, que é a principal facção rival do Comando Vermelho, e depois surgem outras, né, o Terceiro Comando Puro, já mais para os anos 2000. E aí o traficante, o Fernandinho Beiramar, que comandava, ele tinha muita ligação com os traficantes do Paraguai e da Colômbia, ele começou a ganhar poder dentro do Comando Vermelho, e aí deram para ele a função de chefe na favela que se chamava Beiramar, uma favela de Duque de Caxias, onde o Luiz Fernando da Costa começou a traficar drogas. E aí ele ganhou esse apelido na década de 90 de Fernandinho Beiramar, e com esse apelido, ele tem até hoje esse apelido, né? E o Fernandinho Beiramar ganhou subiu na hierarquia do tráfico e passou a ser o chefão do Comando Vermelho. Pois é, a gente está falando só da primeira metade aqui desse histórico, tem mais uma tela para a gente seguir, e aí já avançando aqui, né, no atual século, né, anos 2000, mais uma dessas facções rivais, né, o Terceiro Comando
puro. E há um outro reflexo desse crime organizado, que são as milícias que vão surgindo, principalmente na Zona Oeste, né? Que lá no Rio de Janeiro, inicialmente, se chamava Mineira. Eram policiais reformados, de folga, militares, que se juntavam numa comunidade chamada Rio das Pedras, e as pessoas chamavam de Mineira porque era um grupo que comandava ali a venda de gás, a segurança, vendia, cobrava por segurança e tudo mais. E ali começou a milícia no Rio de Janeiro. Depois ela foi se expandindo para outras comunidades. E é importante dizer que, além do terceiro comando puro, tem o terceiro comando. Então, assim, são várias facções criminosas e a milícia que não tem nada a ver com... Passou a traficar recentemente, mas que não traficava até então, né? E no paralelo, na outra ponta da Via Dutra, né, que é a rodovia que faz a ligação entre São Paulo e Rio, a gente está falando de uma história do crime organizado no Rio desde os anos 70, e aqui nos anos 90 acontece um marco também na história da violência da segurança pública ou da falta de política coordenada de segurança pública em 1992, em outubro de 1992, que é o massacre do Carandiru, 111 presos, assassinados ali por policiais da tropa de choque da Polícia Militar Paulista. E por que estou destacando isso? Porque é a partir do massacre do Carandiru, depois de uma revolta na penitenciária de Taubaté, que surge o primeiro comando da capital, que hoje é a organização criminosa mais poderosa do país. E que há, né, também nesse histórico, Stoliar, uma relação de não agressão, mas que depois tem uma ruptura entre CV e PCC. Exato, existe uma ruptura ali por volta do ano de 2016, quando o PCC vai para a fronteira com o Paraguai, principalmente ali em Ponta Porã, né? De um lado é Ponta Porã, do outro lado é Pedro Juan Cabaleiro, em Mato Grosso do Sul, e também em Foz do Iguaçu, que um lado é Foz e o outro é Cidade do Leste, em Paraná. E eles matam o Rafat, que era o traficante que fazia essa interligação com o Comando Vermelho por meio do Beira-Mar. E aí, quando o PCC mata, faz uma emboscada para o Rafat e metralha o carro dele, enfim, eu até fui para lá fazer uma série de reportagens sobre o tráfico de drogas e armas na fronteira com o Paraguai nessa época. E aí foi o momento em que houve a ruptura entre o Comando Vermelho, que é uma facção muito mais brutal e sangrenta, do que o PCC, que é uma facção mais política, se envolve mais em negociação e começa a negociar a vinda de armas e drogas do Paraguai para o Brasil, entrando principalmente por Ponta Porã. Não sei se você já foi a Ponta Porã. Nunca fui, mas sei da história ali, né? Não tem uma alfândega, né? Não tem uma aduana, é uma rua, exato. De um lado Como é Paraguai. Várias cidades do Brasil, né, com países aqui da América do Sul, acaba tendo essa conexão direta ali, sem um controle mais rígido, né? Exato, e foi em 2016 que eu pude entrevistar o Fernandinho Beiramar no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia, em Porto Velho. Ele, para quem não sabe, o Fernandinho Beiramar, ele é o 01 do Presídio Federal, né? Ele foi o primeiro preso do Sistema de Segurança Máxima do Brasil. E até hoje ele continua preso no Sistema de Segurança Máxima. E durante essa entrevista eu pude ficar ali 2 horas com ele no parlatório, e depois mais umas 2 a 3 horas na entrevista. E ele confessa que ele, em alguns momentos, foi o juiz do Tribunal do Tráfico, ele mandava matar, ele mandava soltar, mandava prender, ele era a pessoa que decidia o que ia acontecer com o inimigo que era capturado pelo Comando Vermelho, digamos assim. E ele confessa outros crimes, que trazia drogas e armas do Paraguai, tudo isso ele fala na entrevista. E logo depois da entrevista, a Polícia Federal, eu fiquei sabendo que a Polícia Federal já investigava o Fernandinho Beiramar por conseguir dar ordens para o Comando Vermelho de dentro da cadeia. Ele, por ser o Fernandinho Beiramar, não tinha visita íntima, mas o preso do lado tinha. E a Polícia Federal já havia conseguido imagens do Fernandinho Beiramar passando um bilhete por meio de um fio que provavelmente ele tirou da roupa para o preso ao lado com ordens para o Comando Vermelho. E aí, com isso, a polícia conseguiu prender parentes do Fernandinho Beiramar, que recebiam essas informações por meio dele para repassar para os integrantes da facção criminosa, e ele acabou sendo transferido para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, isso tudo aconteceu em 2016. Uhum. Diga. Só para finalizar, agora a gente tem o Fernandinho Beiramar continua sendo transferido de um presídio para o outro, ele foi transferido várias vezes, e agora a gente tem essa situação que o Comando Vermelho consegue avançar por meio de ramificações em vários estados do Brasil, e aí acredito eu que a polícia continua investigando o Fernandinho Beiramar para tentar saber se ele tem ele que está tentando tocar
esse avanço do Comando Vermelho pelo Brasil. Exato, quer dizer, a grande dificuldade, né, que as autoridades como um todo, isso vale para o Comando Vermelho, que é o centro desse nosso histórico aqui, dessa conversa com o Leandro Stoliar, mas vale também para o PCC, que é justamente de conseguir isolar essas lideranças para que consiga-se atrapalhar a organização do crime e essas facções, o quanto elas estão, de fato, nasceram no Rio de Janeiro, nasceram em São Paulo, mas estão completamente ramificadas pelo Brasil.